também, de dar uma... Tem que pra poder focar. Fala galera, tudo beleza? Mais um vídeo aí do Papo Inútil no ar. Muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves. Seja bem-vindo a esse mundo muito louco. E a participação de hoje do meu amigo querido de longa data, compadre, confidente, a porra toda, Zé. Fala aí, galera. Musical, foda aí. Mais ou menos, né? Isso tudo também. Né? E aí, Zé, vamos falar hoje sobre... Um assunto muito divertido, né? Vamos lá, galera. Vocês precisam preparar as suas ombreiras e ajeitar os seus mullets, porque hoje nós vamos falar dos estilos musicais dos anos 80. Deixando bem claro que eu não era nascida nessa época. Então, os anos 80 que foi marcado aí pela diversidade cultural, surgiram aí várias revoluções, uma época aí bastante eclética, onde as bandas aí tinham liberdade para poder criar. Menos aí no Brasil, porque nessa época... a gente ainda tava na ditadura, né? Então as bandas, elas criavam, mas não poderiam muito falar o que elas estavam pensando. Tinha que ser uma coisa mais disfarçada. Então lá fora tá tudo uou, a paz e amor e liberdade total. Diferente. Por que surgiu esse tema aí? Cara, como uma pessoa farofa. Farofa quer dizer o quê? Pessoa que escuta a porra toda, mas não tem um estilo ali nem definido. Mas todo mundo gosta muito das músicas dos anos 80, das bandas dos anos 80, inclusive tem umas que estão nativas até hoje. Sim. I like sintetizador. E aí hoje vamos falar sobre os estilos das bandas dos anos 80. Vamos dar uma pincelada bem rápida sobre as revoluções, qual foi a os moda. estilos que estavam na moda na época, Isso. né? O que um determinado estilo influenciou pro outro. Isso. E por aí a gente vai. O primeiro aqui a gente vai falar sobre o punk, que nasceu ali no meados dos anos 70, só que ele começou a ganhar grande visibilidade nos anos 80. Isso aí, foi quando ele começou a ter o crescimento dele e as pessoas começaram a se influenciar pelo estilo de vida do punk, né? O famoso do it yourself, faça você mesmo. Todo mundo começou a usar jaqueta de couro, todo mundo começou a usar jeans rasgado, aquele lance que antigamente tinha por causa do rock progressivo, tudo muito rebuscado, tinha os andamentos de 7x8, 7x4, ninguém entendia nada, só quem era músico mesmo. Então o punk veio e quebrou com isso tudo, foi 1, 2, 3 e vambora, 3 acordes, questões sociais, políticas, drogas, anarquismo, tudo meio que surgiu nesse bolo aí dessa época. Então, bandas como Ramones, Sex Pistols, The Clash, New York Dolls, todas essas bandas ali da Inglaterra, elas começaram com esse movimento e foram desenvolvendo. Inclusive, elas até influenciaram outros estilos também. Estilos como New Wave, que é um punkzinho mais alegrinho, mais soft, sintetizadores, Gente, tomando uma aula de cultura assim, ó, na cara. Isso, o New Wave ele tinha essa temática mais alegre, falava de amor, aí a galera parou um pouco de usar roupa de couro e começou a usar umas roupas mais coloridinhas, entendeu? Mais tranquilinhas, muito sintetizador, muito teclado, também com um pouco da influência dos acordes mais simples para se tocar, por isso que veio nessa onda aí. Aí tinha o Ahá, Duran Duran, todo mundo gosta dessas coisas, né? Meio brega, mas é legal. Blonde, o Elvis Costello, dessa galera, o Tias Fofinhas, vocês gostam de Tias Fofinhas? Tias Fofinhas também veio nessa época. E do New Wave surgiu um outro estilo que é o synth pop, que é muito mais sintetizador do que guitarra. Tem as guitarras também tocando, mas muito mais sintetizador. The Human League, não sei se vocês vão lembrar, era um cara que usava umas roupas de couro, só que o cara parecia uma mulher, ele era meio andrógeno assim. Então, Human League é dessa onda aí, dessa galera também. O David Bowie bebeu muito nessa época também, nosso camaleão, né? Ele que já tinha feito o rock dele nos anos 60, anos 70, nos anos 80, ele partiu pra New Wave, com Let's Dance, aquelas músicas mais dançantes. Então todo ali. mundo que tava ali meio que esquecido começou assim, começou a embarcar, né? Muita gente nova veio, mas uma galera mais antiga também começou a se reinventar nos anos 80, aproveitando da onda da New Wave, que foi uma influência do punk rock. Pô, tinha que bater logo. E agora vamos embarcar no heavy metal, que estava ali estagnado nos anos 70. Isso. E aí começou a se reinventar nos anos 80 para não perder. Isso aí, a galera lá do bode preto, da capa, lá do chifrinho do demo. Então, quando eles viram que a onda do punk rock estava crescendo e eles precisavam fazer alguma coisa até para não sumirem, né? Para não acabar. Porque Led Zeppelin e Black Sabbath
O Ozzy tinha acabado de sair do Black Sabbath. O Led Zeppelin já não estava tocando mais, já tinha dado uma parada. Então surgiu a The New Wave of British Heavy Metal, esse nome de... Podia botar inventar mais uma coisa menor, uma coisa mais compacta. Pois é, né? Parece fórmula de bolo, nome de remédio, mas é legal, porque graças a essa New Wave of British Heavy Metal, a nova onda do heavy metal britânico, veio o Iron Maiden, né, que lançou o primeiro álbum dele em 1980. Saxon, que era uma banda mais antiga, mas também veio se reinventando. E isso ajudou... o Def Leppard também. Apesar das pessoas acharem que o Def Leppard é uma banda de hard rock, glam e tal, mas ele veio como uma banda de New Wave of British Heavy Metal e ajudou a trazer um estilo que eu acho sensacional. Pode me chamar de poser, porque eu sou poser, mas o glam rock ou o hair metal, como queiram, né? Os caras lá que usavam calça de oncinha, blusa frufru, aqueles negocinhos no pescoço, lacinho no pescoço. Tinha cara que usava até aquelas coleirinhas de cachorro, sabe? Então, por causa do punk, mas aí ficou tudo mais rosa, mais colorido. Mas adaptaram algumas coisas pra poder ficar. Laquia no cabelo. Inclusive tem relatos de algumas bandas da época que as esposas dos caras falavam que eles pegavam as roupas delas pra poder usar no show. Então se fosse hoje em dia, tava todo mundo contigo. As mulheres perder as roupas todas. Completamente. Muita maquiagem. Aí tem o Motley Crue, o Poison veio nessa onda também. O Guns N' Roses e o Skid Row beberam nessa época, mas eles eram bandas mais de hard rock cru, né? Aquela parada de riff, solo, ainda usando a influência do blues no hard rock. Mas a galera do meio era muito divertida, cara. Era muito engraçado ver aquelas bandas tocando. E fora começou-se aí o que foi terminar depois no AOR, que é o rock de arena, Toto, Boston. A galera mais antiga sabe disso. E que depois nos anos 80 ficaram em alta de novo. Kansas, quem nunca viu Supernatural? Aí vieram as power baladas, aquelas baladas de magníficas, cheias de instrumentos tocando tudo junto, orquestra tocando junto, Toto é maravilhoso. Mas tudo isso surgiu por causa da portinha que o Def Leppard abriu, botou todo mundo no glam. Aí todo mundo marcou na onda e foi. Exatamente. Outras coisas que aconteceram também. A pop music, ela veio do funk, dos anos 70, aquela disco. Aí, Earth, Wind and Fire, Jackson 5. Quem surgiu nos anos 80? Saiu do Jackson 5, veio o nosso querido... Quem? O menino que era negro e ficou branco. Esse sem nariz, mas era maravilhoso, o Michael Jackson. Com certeza, ele foi que revolucionou. E até hoje não chegou ninguém aos pés dele. Não teve. Eu acho que vai ser bem difícil, levando em consideração que tá a música hoje em dia, alguém chegar aos pés do Michael Jackson. Mas não foi só ele, não. A Madonna, o Prince, a Debbie Gibson, que eu era apaixonado pela Debbie Gibson. Eu não lembrava dela. Eu adorava, eu ganhei um disco, o Electric Youth dela, vinilzão. Eu furei o disco de tanto ouvir, Debbie Gibson. E olha que eu sou metalheiro, tá? Nessa hora que a gente vê que não existe um estilo definido não, irmão. Tá na força. Quem nunca chorou ouvindo uma popzinho lá que tira a primeira pedra. Agora vamos pegar uma parte mais pesada, que é o thrash metal. Isso. A galera do thrash veio muito influenciada ali pelo Iron, pelo Sodom, fazendo aquelas dobras de guitarra. Você vê que a maior parte dessas bandas tem 2 guitarristas na sua formação. O que eles queriam fazer? Eles queriam tocar o heavy metal, só que de uma maneira mais pesada, mais rápida, mais agressiva. E foi aí que surgiu o thrash metal, né? Metallica, Megadeth, Sodom, Exodus, Anthrax, que eu gosto pra caramba do Anthrax. Aliás, o Anthrax ele é muito legal porque ele fez um dos primeiros crossovers, na verdade. O primeiro crossover foi o que fez o Aerosmith voltar a ser o Aerosmith, né? Que foi aquela mistura do hard rock do Aerosmith com o hip hop do Run DMC. O Anthrax fez muito isso também. Ele misturou ali com o Public Enemy, aquela parada, e fez aquela coisa bem trash, mas swingada. O que depois, mais pra frente, vocês vão ver no que deu New Metal, deu... Começou lá atrás, né? Vocês acham que é tudo muito novo? Não, todo mundo tem. E a partir daí, não vou dizer a partir do thrash metal, porque as coisas elas estavam acontecendo muito paralelamente, muito junto, mas surgiu também o death metal, o black metal, o speed metal, o ping pong metal, o gasoline metal, essa ramificação que foi abrindo e foram surgindo as bandas. Venom, os caras começaram a onda lá do Kiss, de antigamente de andar pintadinho, os caras começaram a usar o Corpse Plant também, só que uma coisa já existia, só que trouxeram.
uma coisa mais, eu vou falar do cara de rabo, chifre, entendeu? A galera do Kiss era mais... A galera do Kiss era mais pegadora, usava aquelas maquiagens baseadas lá nos secos e molhados aqui do Brasil, né? O Gene Simons diz que não, ele diz que eles inventaram aquilo ali primeiro, mas existem relatos e fatos que o produtor dele estava passando as férias no Brasil e viu um show dos secos e molhados e levou a ideia pra ele gostou e começou a usar a maquiagem. Mas a galera do black metal começou a usar o corpse paint, uma parada mais sobrenatural, mais escura, mais... tinhosa, demoníaca. Exatamente. Death metal também também tem a mesma temática, né? De falar do coisa ruim, só que bem mais rápido, mais visceral. Cara, eu vou te falar que eu sempre tive medo dessas bandas, assim, eu nunca gostei não. Assim, eu não sou muito fã da temática do black metal, mas, pô, aquela parada de bombo duplo rápido pra caramba, eu adoro aquele negócio. É muito bom. Assim, a letra eu não gosto muito, mas gosto é gosto, cada um tem. E por último aí, nessa nossa... viagem ao túnel do tempo. Vamos aí falar sobre o último tópico do nosso vídeo, que é o hardcore. Não é muito a minha praia. Minha mãe vai ficar muito puta falando isso. Sim, cara, é legal. Eu não sei se de repente é porque você ouviu o hardcore ultimamente agora, atualmente, final dos anos 90, anos 2000, 2010. Não diria assim, realmente não dá pra entender nada. Mas assim, se você parar pra pensar desse jeito, você também não vai entender nada do black metal, do death metal. O que acontece? A galera do hardcore, ele pegou a influência do punk e elevou isso 3 níveis acima. Não tô dizendo que o punk é inferior, não. O que eu tô dizendo é que o pessoal do hardcore, eles tocavam mais rápido, era mais visceral, mais distorção, mais podridão em cima do negócio, entendeu? O que acontece? Era normal as bandas de punk rock usar a distorção de uma maneira moderada. A galera do hardcore botou tudo no talo, tudo no 10 e vamos em cima. 1, 2, 3, 4. Como se fosse tocar de qualquer maneira. Eu acho que o hardcore é assim, é tipo uma parada crua, junta com a porra e cru, assim. Mas não é tocado de qualquer maneira. Se você parar pra pensar, existe uma certa... tem gente que vai me matar por isso. Existe uma linha melódica ali atrás, entendeu? Então não é que se era tocado de qualquer maneira, mas era tocado para que a temática em si prevalecesse, não em si a música, porque o lance do punk foi o que eu falei lá no começo. Se o punk quisesse que a música prevalecesse, ele seria o progressivo, né? O rock progressivo, o jazz, lá. Eu sei que vão me matar por isso também, mas entendam o que eu tô falando. Eu não tô dizendo que era isso, mas eles quiseram. Os caras que começaram a tocar o punk rock, depois virou tudo isso que a gente falou aqui, eles não eram músicos formados. Entendeu? Eles não eram músicos com conhecimento de harmonia e teoria que os caras do progressivo tinham. Era tipo meio autodidata, vamos tocar essa porra. Os caras até gostavam do progressivo, só que eles se sentiam distantes. Se você pegar shows das bandas de rock progressivo dos anos 70, 60 e tal ali, você vai ver que a banda tá tocando pra banda. Ela não tá tocando pro público. O público tá lá sentado tentando entender o que os caras estão fazendo. Entendeu? Não é o progressivo, o jazz, o fusion, era música pra músico naquela época, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem prog metal, do Dream Theater e outras coisas que são músicas pra galera mesmo, de pegaram isso e traduziram de uma outra forma. O Rush fez isso nos anos 80, aliás, vale ressaltar que tiveram diversas outras bandas que a gente não colocou num determinado estilo aqui, mas que funcionaram super bem nos anos 80 e funcionam até hoje, ó. Rush, U2, The Police você pode até botar ali na onda da New Wave, entendeu? E diversas outras também, a gente não pode deixar de citar elas porque elas são importantíssimas para a história da música. Mas o hardcore em si, ele tava nessa onda do mais simples, entendeu? Bem rápido, bem visceral, mas não é que era tocado de qualquer jeito, é porque os caras não tinham muita condição técnica de fazer coisa diferente. Diferente da galera do heavy metal que já tinha muita técnica de guitarra, baixo e tudo mais. Mas era bem legal até hoje do hardcore, eu acho bem bacana. As letras, né? Em relação à questão social, política. Exatamente. A questão de atacar ali, mostrar o ponto que tá acontecendo. Dead Kennedys foi uma das primeiras bandas a
fazer o hardcore em si. E o que eu acho legal, tem uma música do Dead Kennedys que é chamada California Über Alles. Não é bem assim que se fala não, porque é alemão. Então, essa música California Über Alles, a Jello Biafra, que era a voz do Dead Kennedys, ele fez pra criticar o prefeito da Califórnia na época. Porque o cara, ele tinha uma postura totalmente ditatória, era praticamente um nazista, né? Era uma maneira nazista de agir. É por isso que ele botou esse plano na música, que ele escreveu uma música falando sobre isso pra criticar o prefeito da Califórnia na época. E diversas outras músicas também, Kill the Poor, Mate os Pobres, também era uma coisa que o cara falava, que ele teria que matar os pobres para poder limpar a Califórnia. Então eles agiam em cima disso aí. E essa é bem a temática do hardcore mesmo. Então a gente tentou passar bem basicamente o que é cada coisa. E pô, foi uma época muito legal, muito engraçada. Eu queria ter nascido bem no começo dos anos 80, cara. Acho que eu vivi essa época, era bem bacana. Toda a temática em cima, não só a música, filme, moda. Sim. Peguei umas coisas dos anos 90 também. Agora os anos 2000 estragou a porra toda. Não, mas a maneira que você vai vendo depois que você vai passando dos 20, 30. Ainda tô quase chegando lá. Você vai vendo que as coisas que hoje em dia surgem como a moda, né? No momento são coisas que você já viveu, ó. É trazida a novidade. Pô, mas já foi, já. Por exemplo, essa barba que eu uso é dos anos 30, barba de lenhador. Vale lembrar que por aqui no Brasil também muita coisa acontecia, como a gente falou lá no começo, né? As bandas de Brasília, o thrash metal teve seus representantes aqui no Brasil. Sepultura. Cara, dá muito medo. Eu fui num show dele, esteve aqui no Rio, na Avenida Boa Vista. Isso. Nossa senhora, eu ouvi uma primeira música, na segunda não. É uma banda que me dá muito medo. Sepultura pra caramba, eu curto Sepultura pra caramba. E outras bandas, o heavy metal também teve seus expoentes, suas influências aqui no Brasil, tiveram muitas bandas legais, o rock and roll em si. A música pop também teve muita coisa nos anos 80. Nós tivemos nossas bandas de AOR, né? Roupa Nova é o Toto brasileiro, né? Quem conhece a história do Roupa Nova sabe da influência que eles têm do Toto, do rock de arena. Faltou falar que o Rock Set também faz parte do rock de arena, né? Teve muita coisa boa. Nos 80 valeu a pena. Mas enfim, temos as nostalgias aí para lembrar sobre. Então é isso aí o vídeo de hoje, falando sobre os estilos que rolaram nos anos 80. Uma pinceladinha aí do que aconteceu lá, sobre as bandas, sobre as influências, estilo, moda. Gostou de vídeo assim? Deixa aí o seu gostei. Deixa nos comentários para poder rolar mais vídeos assim no canal. Se inscreve aí para poder receber a atualização dos conteúdos aí do canal. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Aperta no sininho. Ativa aí no sininho para poder receber a atualização. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Tchau, gente.